Olá a todos, boa noite. Eu espero que esteja bom aí para vocês a transmissão. Por isso, vou necessitar que vocês me indiquem pelos comentários se o som está chegando bem, se a imagem está boa. O que está na imagem não necessariamente está bom, porque só tem essa carcaça aqui. Mas eu vou tentar compensar isso com boas reflexões. Tem sido meu esforço. Que bom. Giovana não vale. Quem é amigo não vale falar que tá bom. Outro dia, numa outra live, Giovana disse, inclusive, que é estar bonito. Isso aí é que é alguém que gosta da gente. Vídeo, som está ótimo. Que bom. Então, vou aguardar mais só um minutinho ou dois aqui, no máximo. Vou só esperar, porque até o tempo que as pessoas possam acessar. E outra coisa, é a imagem barbuda, Litza. Litza. Pudim. E você também pode agora, se você pode clicar no compartilhar e já compartilha a live nos grupos de vocês, porque aí já entra direto na live, não precisa nem entrar no canal, ok? Então deixa eu só ver como é que nós estamos aqui. Ok. A live não está aparecendo aqui pro. A live não está aparecendo aqui para mim, não, mas está aparecendo aí para vocês, né? Então vamos lá, vamos dar sequência então aos nossos estudos, ok? Então que seja. Então vamos iniciar. Eu gostaria que nesse momento você arrumasse condições de se colocar numa condição de prece, condições para condição, e que juntos acessemos o mais alto, através da força que os nossos pensamentos alcançam ao trafegar no fluido cósmico que nos embala a todos. Que possamos elevar os nossos sentimentos. Que a paz, a justiça, a fraternidade, a beleza, a bondade, o amor e a caridade possam provocar em todo o nosso ser reverberações que nos permitam trafegarmos do ponto vibratório onde nos encontramos para um ponto diferente, e que nesta travessia sejamos capazes de acolhermos aquilo que fortalece em nós a força para enfrentarmos as vicissitudes de nossa existência, confiantes no timão do Cristo desse orbe Jesus, embasados nos seus ensinamentos e exemplos de determinação, perseverança e confiança no mais alto. Que assim seja. Pois bem, então vamos lá. Estamos aí
com uma temática que muito nos honra. É esta aí: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. A proposta que nos foi apresentada é que fizéssemos esta reflexão da noite de hoje, nos referenciando no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8. E é importante nós observarmos que quando foi organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec marca aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E esta é uma delas. Ao longo deste estudo, poderemos ver que, a partir deste título, como se fosse um guarda-chuva, Kardec colocou debaixo dele algumas propostas de reflexões aparentemente distantes da questão inicial de ser feliz aquele que tem o coração puro, mas que, avaliando com todo o embasamento que a doutrina tem, veremos que se trata de uma didática que nos permite intercalarmos várias compreensões. Pois bem, quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 8, encontramos assim disposta a matéria objeto do nosso estudo. Kardec dividiu deixar vir a mim as criancinhas, o pecado por pensamento marca também aí o adultério, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, instruções dos espíritos, aí, refletindo sobre deixai vir a mim as criancinhas, e bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Para quem chegou aqui e ainda não compreende bem como funciona a doutrina espírita, principalmente neste livro, a doutrina é um misto de reflexões produzidas a partir do que os espíritos informaram e de informações trazidas pelos espíritos que nós não seríamos, no atual estágio em que nos encontrávamos naquele período, no século XVIII, capazes de compreendermos sem o auxílio deles. E, a bem da verdade, algumas destas revelações, nem hoje, passados 160 anos, somos capazes de compreender. Ainda nos faltam alguns elementos. E olha que de lá para cá, muitos já se foi produzido na nossa relação com o mundo espiritual. Especificamente com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, logo no seu início, estabelece uma diferenciação para a sua análise. Na sua compreensão, naquele momento, Kardec achava que os evangelhos poderiam ser divididos em 5 grandes blocos.
a parte das profecias, a parte dos milagres, aquelas falas de Jesus que serviram só para divisão e para fixação de dogmas e certezas absolutas, a parte dos acontecimentos naturais de Jesus, de onde ia, de onde vinha, e o aspecto moral. Entendia Kardec que no aspecto moral não deveria haver dúvidas, porque independe de religião para compreendermos que a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, feito Cristo, é a mensagem da fraternidade. É a mensagem da justiça. É a mensagem da busca por uma reforma de si mesmo e da sociedade aonde se está inserido. Pois bem, feito isso, deixamos aqui, para quem acessar esse vídeo, seja agora na condição de ao vivo, seja depois, quando estiver lá no feed do Lar Espírita Irmão André, essa casa maravilhosa que nos acolheu sempre com muito carinho. Deixamos registrado, então, que não se trata de um evangelho escrito pelo Espiritismo, absolutamente. O segundo aqui tem a ver com interpretação, leitura, ponto de vista, a partir dos conhecimentos que o Espiritismo traz. Portanto, como trabalha nas questões morais, não nos cabe discussão com quem quer que seja. Porque é de fraternidade que se fala. É de justiça que se fala. É de conhecer a si mesmo que se fala, a partir do que se lê nos evangelhos. E aí, muito daquilo que faltava elementos para a nossa compreensão, passamos a enxergar o que ali já estava posto, mas que nos faltava uma chave para a compreensão. E a chave é a nossa relação íntima com aqueles que se encontram na dimensão extrafísica. E esta relação é de todo o tempo. Ela não começou a partir do Espiritismo. O Espiritismo só organizou, só observou com os olhos que até então não se observava. Motivo pelo qual somos capazes de, viajando ao passado, extrairmos de uma maneira diferenciada as compreensões que, ao longo do tempo, devido principalmente às relações de poder, o Evangelho perdeu para todos nós. Vamos, então, separar algumas falas destes itens. Lembrando que Kardec agrupa os versículos que estão no Novo Testamento, e em alguns capítulos, não são todos, na grande maioria, ele que havia recebido comunicações as mais diversas de vários espíritos, ou então consultando alguns específicos, ele inclui como instrução dos espíritos. São 110 artigos de instrução dos espíritos, dentro de todo o Evangelho.
Toda a outra parte que não é instrução dos espíritos é a própria reflexão kardeciana. Já depois de quase 10 anos de doutrina espírita. Lembrando que ele teve contato com os movimentos que chamou a sua atenção, mais especificamente de seus amigos, e depois dele, em 1855. Depois, em 1856, ele inicia a leitura a partir de 50 cadernos que lhe foi passado por um desses amigos e também de participações em sessões em determinada casa de uma família. Em 57, com seus recursos, e já sendo um homem conhecido porque havia escrito no campo da educação, ele publica o Livro dos Espíritos como Allan Kardec. E aí, em 58, ele funda a Revista Espírita, que é um folhetim mensal que vai servir de divulgação daquela nova doutrina. Então, nós temos toda uma trajetória que dá a Kardec o embasamento devido ao foco que ele tinha, devido à condição o qual ele conquistara para produzir suas reflexões acerca dos versículos em que ele via ensinamento moral. Não é então de bom tom e deixa de ser engrandecedor na proporção que todos almejamos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, sem antes compreendermos o que nos é apresentado no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Sob pena de nos faltar a base que vai permitir extrairmos da leitura e do estudo o melhor para cada um de nós. O que estamos fazendo aqui, então, é pincelando para você algumas reflexões, desejosos de que a nossa fala seja uma fala seminal, que ela lance semente em você, lhe provocando a buscar por si mesmo ou por si mesma a compreensão a partir de seu próprio esforço. Porque acredite-me, ninguém progride a reboque. É preciso assumirmos a condição de donos da nossa própria trajetória, nos valendo um dos outros naquilo que nos falta, mas não valendo-nos uns dos outros porque não nos esforçamos para a conquista. E aí um testemunho pessoal. Há alguns anos, precisando resolver alguma coisa aqui no mundo da tecnologia, da informática, liguei para o meu filho e pedi ele auxílio. Acho que eu já contei isso até lá no lar. Ele disse para mim, vai lá, pai, clica em tal lugar, abre o YouTube, clica lá, escreve lá, isso, tutorial. Falei, escrever, falou, pronto. Agora, pai, assiste esse vídeo e lê isso aqui, que só vai conseguir. Na época, eu fiquei chateadíssimo, invocando a questão do pai que fez pelo filho e aguarda a recompensa. Eu disse, filho é assim mesmo.
Na hora que a gente precisa deles, nada. Hoje à tarde, enquanto falava com ele por telefone, e explicava para ele que já estava fazendo transmissão, colocando slide, usando StreamYard, Google Meet, que a minha câmera integrada do notebook não era boa, que arrumei uma webcam, que montei uma gambiarra aqui, que vocês não têm ideia da gambiarra que está ali. Na verdade, meu irmão me disse que não é gambiarra, é RTA, Recurso Técnico Alternativo. Eu pude compreender, então, que os meus esforços lá atrás me permitiram que, neste momento de pandemia, eu pudesse fazer uma série de ações com o uso da tecnologia que eu jamais pensei que fosse capaz de fazer no Instagram e aqui no YouTube, no Google Meet, no Skype. Ou seja, é o esforço que produz em nós o erro, e aí ele vira ponta de acerto, porque o que se buscou era o correto. Errou, aprendeu, já sabe como não faz. Mas se vamos a reboque dos outros, o erro do outro vale para ele. Vale para mim quando humildemente eu aprendo com o erro do outro. Mas e se eu não sei avaliar o erro do outro? Então fica muito mais difícil a nossa trajetória. No livro Grande Sertão Veredas, aquele relato do que é o sertão, ou do que era, com os jagunços e com a vida do interior de Minas Gerais, a personagem que dá voz ao pensamento, às ideias e às reflexões de Guimarães Rosa, Riobaldo, destaca que um de seus amigos, de quem ele mais ouvia, que era uma pessoa com quem ele gostava de bater papo, era um senhor de nome Quelemem, e Quelemem, segundo Riobaldo, era desses aí que estuda um tal de Kardec. Em determinado momento da narrativa, Riobaldo fala para Quelemem que deveria ser bom vivermos num mundo onde não tivesse dificuldade, onde todo mundo agisse de maneira igual, onde todo mundo se devotasse para as coisas de maneira igual, agindo com uniformidade. E que Quelemem o respondeu: não é assim que funciona, meu amigo. Porque a colheita é coletiva, mas o capinar é sozinho. O capinar é sozinho. A trajetória de cada um é solitária, porque ele é que sabe como que vai fazê-la, visando o seu progresso e o seu adiantamento intelecto-moral. Mas a colheita é coletiva, porque eu melhoro o mundo onde eu estou, o mundo onde eu estou melhorado, melhora a mim, que melhora o mundo, e assim sucessivamente. Todos buscando, juntos, mas cada um dentro de sua particularidade, prepararmos uma colheita melhor. Pois bem, vamos então avançarmos naquilo que trouxemos para hoje. Na parte de deixar vir as minhas criancinhas, destacamos essa fala de Kardec, refletindo sobre uma passagem onde Jesus acolhe uma criança e diz que para entrar no reino de Deus devemos nos assemelhar a esta criança, e já sabendo que nenhuma criança tem nela uma pureza de criação, mas apenas uma condição até determinada idade de flexibilidade para reeducarmos no seu retorno à vida corpórea, Kardec produz essa reflexão para nós, que o espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e simplicidade.
É Jesus nos mostrando aqui que para adentrarmos o reino de Deus, temos que agir com a condição de aprendizes que uma criança ainda se encontra. E aprendizes de valores intelectuais e de valores morais. Observem que a pureza de coração aí tem a ver com uma conquista nossa e não com um dado. Esta é a primeira fala. À luz do Espiritismo, então, todos nós pais sabemos a responsabilidade de educar um filho, não como fruto nosso, mas acima de tudo, como um companheiro de jornada. E podemos estender essa reflexão para a nossa relação com os animais, com os vegetais, com os minerais, com a natureza como um todo, que não é a parte de nós. Somos parte da natureza. No capítulo que vai tratar do pecado por pensamentos, extraímos a seguinte assertiva de Kardec: à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor vontade que demonstre, em virtude de seu livre-arbítrio. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, noutro, está por fazer-se. Sabemos que constituímos nossa trajetória a partir daquilo que pensamos, que modula e dá forma ao nosso perispírito, que vai, por sua vez, repercutir no corpo físico. E assim sucessivamente, e assim simbioticamente, nos convidando a cuidarmos da maneira como lidamos com o nosso pensamento. E rapidamente, quando Mateus, ou a comunidade que escreve essa narrativa que chamamos de Evangelho segundo Mateus, produz o recolhimento das oralidades acerca do Jesus de Nazaré que havia ressuscitado, já não havia mais o templo. O templo havia sido destruído nos anos 64 pelo exército romano. O templo era a casa de Deus. Aquela comunidade antiga tinha no templo o centro de sua fé e de sua vida. Perder o templo era ficar sem aonde ir, como nós que somos órfãos e não temos mais a casa da mãe. E aí, ao produzir a narrativa do Cristo e lembrar de seus ensinamentos, recolhido no que nós conhecemos como Sermão da Montanha, o texto evangélico nos lembra que feliz é quem tem puro o coração, e não aquele que tem uma pureza baseada em uma ação externa. E que puro é o coração que sabe domar aquilo que pensa. O coração aqui, porque o antigo sempre entendeu que o coração era o centro da vida. Então, não é uma pureza sacrificial, ritual. É uma pureza de pensamento. Bem, à luz do Espiritismo, isso para nós é evidente. Quando entramos na sintonia daqueles que se comprazem no mal, estamos no mal como ele.
Veja o texto de Kardec. E enquanto ele não se der conta que aquilo que lhe dá prazer é um mal em si, ele vai continuar fazendo o que tem que fazer. Porque ele sente prazer. Ele gosta, aquilo o alimenta. Bem, na nossa trajetória, nós sabemos que todos nós progrediremos juntos, a grande maioria, mas haverão aqueles que sempre ficarão para trás. Haverão os que ficarão para trás e que nós vamos lá e vamos dar a mão e que aceitarão o nosso auxílio. Mas muitos sequer nos enxergarão e entenderão que nosso auxílio tem a ver por tirá-lo daquela condição no qual ele se apraz. Muitos de nós têm uma vida boa, mas entram na sintonia de pensamento com aqueles que só têm ódio, raiva, rancor, sentimento de vingança, vaidade, orgulho, egoísmo. Cuide então dos seus pensamentos. Para cuidar de seus pensamentos, é necessário um esforço, auxílio, às vezes médico, terapêutico, auxílio espiritual, mas se você não fizer a sua parte, se não deixar de se vincular àquilo que lhe faz mal, você vai continuar sentindo mal. Não nos esqueçamos, por pior que seja a nossa condição e onde nos encontremos, ela é transitória. Que vamos passar por várias situações difíceis, não temos a menor dúvida, porque a vida é uma constante mudança. A certeza de que vai mudar nós já temos. O que precisamos buscar é como eu ficarei depois da mudança, ou como eu passarei no momento de mudança, ou como eu transitarei no momento de mudança. E isso tem a ver conosco, em cuidarmos de nossos pensamentos. Outra reflexão importante foi quando Kardec chama de verdadeira pureza as mãos não lavadas. O texto por si só diz: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Cuidam mais do ritual. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Bem, eu falar desse texto, eu vou tirar a sua profundidade. Está lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, entre os itens 8 e 10. Está aí escancarado para nós o que é divino e o que é do homem. O outro capítulo, Kardec fala daquele que muitos de nós às vezes não compreende, porque ele fala dos escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Se você puder, você leia então este capítulo, não se esquecendo de ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 29 e 30, e também de Mateus, os capítulos 13, versículos de 6 a 11. Jesus está dizendo ali muito simples: no mundo vai ter escândalo.
ai daquele que tiver. Por que vai ter escândalo? Porque é um mundo de provas e expiações. É um mundo em que ainda o bem é para nós uma realização de muito esforço, porque como ele gratifica quem o faz, tão somente muitos de nós ainda não se deu conta disso e por orgulho espera reconhecimento e por egoísmo acha que é o único capaz de ser tão bom. Kardec, então, vai dizer para nós aqui nas suas reflexões: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. É comum nós lermos esta passagem evangélica e pensarmos em alguém. Ah, fulano causa muito escândalo, vai sofrer. Cicrano causa. Não, nós temos que pensar em nós, porque era o único sobre o qual eu tenho gerência sou eu mesmo. E Kardec aqui dá uma chave boa de interpretação. Investigue você, sua vida, e perceba qual sentimento que lhe tire uma condução de pureza, que lhe tire do equilíbrio, que lhe tire deste ponto de estar centrado na vida, e qual tendência viciosa você tem que lhe faz repetir sempre as mesmas coisas, mesmo sabendo que os resultados não são bons. Trabalhe em si mesmo. Essa primeira parte é em Kardec, que nós temos os ensinamentos. E aí, nas instruções dos espíritos, nós temos 3 espíritos com 3 artigos. João, um espírito que assina João o Evangelista, um espírito que assina um espírito protetor, e um espírito que assina como sendo Vianney, o curador. Cura é o padre de uma localidade muito famoso na Itália, na época em que esteve aqui encarnado, que tinha o dom da cura. Interessante que Curadás não era dotado de muita inteligência, segundo ele. Tinha dificuldade para compreender algumas coisas, mas era de uma afetividade com todos. Aí nós escolhemos essas 3 partes dos textos que lemos. Por isso que você tem que escolher a sua. Essas são as minhas. A manifestação espírita alarga o horizonte. Perfeito. Alargando o horizonte, nós entendemos que as criancinhas de que Jesus fala pode ser muito bem cada um de nós, que se encontra ainda numa condição tal de inocência que ainda nos podemos ser devidamente educados. Por quem? Por ele, o mestre. Por isso ele é mestre. O espírito protetor, grafamos. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Observe que neste momento em que nos encontramos, repleto de situações que nós olhamos estarrecidos, mais de 73 mil mortos, quase 2 milhões de infectados, um país que nós não sabemos para onde vai nem como vai ficar, desempregados, pessoas com medo de faltar o que comer, o que beber, pessoas sem saber se renova a matrícula da escola ou não, se vai ter escola ou não, as escolas sem saber como faz, pais atarefados. Neste momento,
Qual é o bálsamo soberano que não nos permite sermos invadidos por pensamentos que não produzem em nós algo de bom? É o amor, é a caridade. É olhar sempre para o lado, para o outro e descobrir o que eu posso fazer por alguém. Porque o bem que eu faço para o outro é meu advogado em toda parte, como nos ensina o espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. E para encerrar, vamos pegar a marca de Curadares, comentando sobre uma mãe que o filho de uma criatura que é cega, e tratando aquele assunto da cegueira, nós extraímos dali um bom ensinamento para nós. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Essa é uma fala forte, uma fala poderosa, uma fala que mexe conosco, porque ela diz que para muitos de nós era melhor não ter a condição que temos, porque a condição que temos não nos permite sermos o que precisamos ser. Por isso, que para atender à lei de progresso, muitas vezes, precisamos deixar de ter para passarmos a ser. E quando não entendemos isso por nossas próprias ações, a vida que prevalece sempre encontra um jeito de nos despertar esta necessidade. Portanto, precisamos estar atentos para situações de nossa existência que não nos têm permitido sermos melhores, porque temos medo de darmos um passo, de atravessarmos para um lado em que não mais teremos aquilo que temos. Há sempre uma lógica de raciocínio de que, devido à condição em que nos encontramos, só entendemos a presença na ausência do que antes era presente. Parece papo de mãe. Como você sabe, eu falo muito de minha mãe nos meus estudos. E minha mãe dizia isso. Tá dando valor agora não? Na hora que perder, você dá valor. Bem, lá em casa, graças a Deus, demos muito valor enquanto ela esteve conosco. Mas eu sei que há outras situações na minha vida em que eu não valorizei devidamente. E que na ausência hoje, eu sinto falta. Essa é a proposta de Curadares. Nada do cura estúpido que se achava menos inteligente que os outros quando estava conosco. Na erraticidade, produziu uma grande reflexão. Vá lá, leia, reflita, aplique a sua própria vida. Busque ser apesar do que você tem. Aqui, então, encerramos o nosso apresentação do estudo. Observem que eu extraí pouquíssimas frases e pensamentos de um capítulo riquíssimo, com muitas citações dos evangelhos, que você pode ampliar, lendo outras obras espíritas que te ajudam a compreender a trajetória da mensagem do evangelho até nós. Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, por exemplo.
Você também pode se valer da escola de Emmanuel, de interpretação, versículo a versículo, tratada aqui em Minas Gerais de miudinho, dos versículos do Novo Testamento. Há muito nos evangelhos que pode te auxiliar, independente da situação em que você se encontra. Mas lembrando sempre que nenhum crescimento, nenhum progresso, nada disso acontece se não houver também a visão do outro. Se não houver o exercício da caridade. E a caridade, como nos mostrou Jesus e compreendida no Espiritismo, é sermos bons para com todos, todo o tempo inteiro. Todos. Sermos indulgentes com as imperfeições alheias. Entendendo que cada um só pode dar aquilo que tem. E nos valendo dos elementos da nossa construção ética para coibirmos aqueles que, através de suas imperfeições, incomodam a tantos. Mas sem ódio, sem raiva, sem rancor. Com empatia, com zelo pelo outro, com cuidado. E perdoando as ofensas. O ideal é que nem nos ofendêssemos. Mas na impossibilidade disso, que perdoemos o outro. Porque perdão que se concede é paz que se conquista. Indulgência que se consagra é tranquilidade que anima. Ser bom para com todos é nutrir a alma com o que de melhor essa alma poderia ter. Nós gostaríamos de lembrar você, então, que esse estudo ficará aqui no feed, acho que tão logo eu encerro aqui, daí um tempinho ele fica disponível, se você quiser compartilhar com alguém. Quero agradecer o Heron, quero agradecer Luiz, Litza, quero agradecer o Lar Espírito do Irmão André, lugar onde eu me sinto feliz. Fico feliz de, da minha casa, poder, nesses instantes, ter organizado uma egrégora vinculando boas vibrações que emanam naquele ambiente de luz. Na certeza de que já, assim quando essas coisas todas tomarem assento, poderemos nos encontrar novamente. Eu vi aqui muitos comentários. Não vai dar para responder todos, porque eu encerro aqui agora e 8 horas eu entro ao vivo lá no canal do YouTube do Casimiro Cunha, acolhendo a Shirley, que vai fazer para nós hoje um estudo lá sobre a coragem da fé. Se você ainda não é inscrito nesse grupo do Leia, o faça agora. Inscreva-se, toque o sininho para ser avisado quando começar os estudos. Se você não conhece ainda o Centro Casimiro Cunha, vá lá, se inscreva e venha participar conosco. E eu coloquei aqui, agradecendo a sua audiência, que você siga em paz, que já estaremos todos juntos. Um beijo grande. Obrigado. Deus os abençoe.